Precisamos falar sobre isso. Peraí um pouquinho. A gente precisa falar sobre isso. O Dia dos Pais é um dia em que muitas pessoas vivem um sentimento muito contraditório. Sem querer estragar a imagem do pai que realmente assume o papel de pai, e eu entendo que os pais que assumem o papel de pais não vão se incomodar com aquilo que eu vou falar. Mas o Dia dos Pais é o dia também de você se lembrar que muito pai não assumiu a responsabilidade mesmo de ser pai. Ele não foi a figura que protegeu o filho ou que o filho se sentiu protegido por ele, porque são coisas bem diferentes. O Dia dos Pais não é o dia da mãe, não é o dia de falar obrigada mãe, obrigada pai. Dia dos Pais é dia dos pais. Tem uma postagem do Instituto Alana que diz que é preciso uma tribo, uma legião para criar uma criança. Ela precisa se sentir segura, acolhida. E muitas crianças só têm a mãe. A gente precisa falar sobre isso. Tem se falado bastante agora sobre as pães. Não existe pãe. Nenhuma mulher, no seu juízo perfeito, tem orgulho de ser pai. Não é isso que ela quer. Ela não queria ter que assumir tudo sozinha. Sabe o que é assumir tudo sozinha? O tanto de coisa que você tem que abrir mão se você não tiver essa rede de proteção, principalmente a proteção do pai. Para a mulher é muito difícil assumir o papel sozinha, porque ninguém faz dois papéis ao mesmo tempo com a qualidade que faria um. E o buraco fica na vida dessa mulher ou desse homem que teve que assumir essa criança sozinha, ou essas crianças, como muitas vezes nós vemos. O foco é maior na mulher porque muitas vezes quando o pai resolve criar filho sozinho, como as mulheres são muito maternais, alguma mulher se identifica com aquela família, uma avó, uma tia, e passa a dar apoio de alguma forma. Não é assim com as mulheres. Elas têm que enfrentar realmente sozinhas, a maioria delas, a criar os seus filhos e assumir todas as responsabilidades do papel da mãe e do pai sozinho. E nós sabemos, e os psicólogos podem falar muito melhor sobre isso, que cada figura exerce uma função na formação desse ser, na formação dessa criança. E muitas vezes, para preservar os homens, nós não falamos sobre a necessidade dos filhos. Você provavelmente tem um amigo aí que não convive com os filhos. Aquele pai, muitas vezes é um pai ausente mesmo, nunca aparece. E muitas vezes é o pai que leva na sorveteria, que leva para passear, mas que não assume essa função de pai, de dar proteção e ao mesmo tempo demarcar os limites que são necessários marcar na vida. A mãe não pode fazer isso sozinha? Não. Alguma coisa vai ficar falha. Não tem como. A figura materna é a figura que acolhe. E a figura paterna é aquela que dá proteção para o filho e para a mãe, mas que lança para o mundo. Isso significa que os pais não podem ser acolhedores? Podem. Essa conversa poderia ser muito extensa, mas a gente está falando sobre o que é a dor de no Dia dos Pais você parar para pensar o que realmente significa essa questão de ser pai. Enquanto muitos celebram a real paternidade que receberam, outros lamentam aquilo que eles não viveram. Isso causa impacto? Causa sim. Quem tem que crescer sem a proteção, sem tudo que um pai pode oferecer para um filho, sabe do que eu estou falando. Muitas mulheres se identificam
com essa fala, de não conseguirem dar para o filho tudo que sabem que emocionalmente eles precisam. Porque socialmente também não é fácil. Já teve adolescente que costuma dizer para os amigos assim: meu pai foi comprar cigarro. Sabe aquela brincadeira de meu pai foi comprar cigarro e não voltou? E certa vez esse adolescente, ele estava tendo um problema com os colegas, né, de um grupo de futebol que não eram tão amigos, e por ele não conviver com o pai, porque todos esses amigos e colegas, na verdade, achavam que ele não tem pai, e ele tem, tratavam ele de uma maneira mais displicente, né? Menos acolhedora, porque achavam que não tinha ninguém para defendê-lo. Porque tem hora que o pai cresce, né? Não que o pai deva se meter em briga de criança, mas ele por si só já impõe um respeito quando ele é aquela pessoa que está ali presente na vida do filho. Tudo a gente tem que ter equilíbrio. E sim, o pai faz falta. Quando uma mulher é obrigada a assumir uma paternidade que não é dela, porque a função dela é a maternidade, isso causa um desequilíbrio naquela família. É possível buscar equilíbrio? É, mas a gente precisa, antes de mais nada, entender o que cada um faz, qual que é a função de cada um. E a mulher precisa entender que ela não vai substituir o pai. E que sim, se ela tem que viver aquela maternidade com a paternidade, há como fazer isso de uma forma mais leve. Mas ela precisa entender tudo que está por trás disso. E principalmente, essa mulher, ela precisa ser acolhida por todos que a conhecem. Porque muitas vezes os homens são acolhidos, as mulheres não. E aí eu volto a dizer, você provavelmente tem um amigo que é pai de foto. E essa conversa fica velada. A gente não fala sobre isso, porque ou dá uma cutucadinha, mas continua levando a vida, porque isso pode chatear. É um assunto que ninguém quer falar. Como que eu vou me indispor com um amigo meu por uma coisa que não tem nada a ver comigo? E aí, de novo, vem a sociedade abandonando a criança. Não estou falando nem da mãe, que essa é abandonada mesmo. Eu estou falando das crianças. Quantos lares brasileiros, se não me engano são 11 milhões, que são chefiados por mulheres? Vamos olhar para a criança. Se a sociedade não falar sobre isso, essas crianças vão continuar desprotegidas para que a gente possa não incomodar uma figura que muitas vezes está mal orientada também. Esse pai que não assumiu a sua função real, que não é só da foto, ele também precisa ser trabalhado. Ele também não sabe o que está acontecendo, mas nem por isso a gente pode deixar de olhar e proteger as crianças. Nós precisamos falar sobre isso, sobre proteger as crianças de adultos maduros, capazes, que deixam de cumprir uma função e a sociedade finge que não está vendo para não causar um desconforto. Precisamos falar sobre isso, sobre proteger crianças.